O ministro do STF, Gilmar Mendes, acaba de anunciar uma decisão muito importante, com implicações políticas, inclusive. Sandro Badaró, bom dia. Decidiu que apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É um tipo de processo que vira uma certa ameaça no Congresso. Com frequência, o ministro, segundo divulgou agora há pouco, o Supremo Tribunal Federal analisou algumas questões envolvendo o impeachment, refiro, só de ministros do Supremo Tribunal Federal, e essa decisão ainda vai ser analisada pelo plenário, tá? O Gilmar Mendes fez todo um giro histórico ali para explicar a questão. Primeiro ele destacou, hoje, para ser aceita uma possibilidade de abertura do processo, um número de até 21 senadores, uma maioria simples, como se fala, 21 senadores com quórum mínimo ali, não tem todos os senadores na casa, a maioria simples é de 21, poderia autorizar a abertura de um processo desse tipo. Ele disse que a abertura de processo de ministro do Supremo Tribunal Federal de impeachment precisa de um quórum de pelo menos 2/3 do Senado. A gente tem um total de 81 senadores. A denúncia, que aí sim é o pedido de impeachment, segundo a avaliação de Gilmar Mendes, a atribuição deve ser exclusiva do Procurador-Geral da República em razão do caráter excepcional de um processo de impeachment. Ou seja, o que decide agora, antes, qualquer cidadão poderia apresentar uma denúncia. Eu quero pedir a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, e existem vários pedidos. Alexandre de Moraes, por exemplo, é um dos principais alvos. Agora, na decisão de Gilmar Mendes, denúncia só do Procurador-Geral da República. Para a denúncia passar no Senado Federal, não pode mais ser maioria simples, um quórum de pelo menos 2/3. E para fechar, ele também tratou, Gilmar Mendes, do afastamento cautelar. A denúncia é aceita, hoje o ministro poderia ser afastado, diz aqui o STF. O relator, Gilmar Mendes, acompanhou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu a não recepção dos artigos referentes ao afastamento temporário de ministros. O que disse o PGR? Ao contrário do presidente da República, um ministro do Supremo não tem substituto e sua ausência pode comprometer o funcionamento do tribunal. Ou seja, a decisão diz, ministro do STF, mesmo com a aceitação no Senado de um pedido de impeachment, não pode ser afastado. O processo precisaria ser totalmente concluído para aí sim o impeachment ser realizado. Repito, decisão vai ser levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas vale nesse momento a decisão monocrática de Gilmar Mendes. Então, só uma coisa que vale a pena a gente esclarecer, e é claro que a gente vai desenvolver bastante esse assunto, como a gente disse, tem implicações políticas óbvias, né? Como o Sandro falou, essa questão da ameaça política, qualquer coisa que aconteça. Essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, ela se baseia num parecer da própria Procuradoria-Geral da República. Exatamente. Seja, é um ciclo que está se fechando, então. Exatamente. Para trazer aqui, exatamente, a decisão foi proferida em arguições de descumprimento de preceito fundamental. ADPF, talvez um nome um pouquinho mais conhecido, do Partido Solidariedade e Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, o partido e a associação entraram com o processo, PGR foi ouvida e saiu a decisão do ministro Gilmar Mendes, foi divulgada há minutos pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente já tem algumas repercussões em relação a isso, né? A oposição no Senado já reagiu a essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Por exemplo, o senador Jorge Seif, que é do PL de Santa Catarina, disse em nota que o Supremo não pode reescrever a Constituição e criticou o que chamou blindagem do Supremo Tribunal Federal. Disse exatamente assim, abre aspas, o Supremo não pode reescrever a Constituição nem limitar a competência do Senado. Blindar ministros contra qualquer possibilidade de responsabilização fere a separação de poderes e enfraquece a República. Escreveu ele, né? O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, chamou a decisão de Gilmar Mendes de equivocada. Escreveu o seguinte, abre aspas, ao restringir ao PGR o pedido de impeachment de ministros do STF e impor maioria qualificada para sua admissibilidade, cria-se por decisão monocrática uma regra inexistente na Constituição que contraria diretamente a lei de 1950, que prevê que qualquer cidadão pode apresentar a denúncia ao Congresso.
Trata-se de usurpação de competência e reescrita unilateral do funcionamento da República. A principal coisa agora, né, Joana, é a gente conversar, ouvir a opinião de constitucionalistas, né? Porque em tese, era óbvio que isso aí ia acontecer, mas em tese, um ministro do STF, e são 11, né? Agora 10, é claro, né? Porque tem uma vaga, né? Mas eles são as pessoas que guardam a Constituição, as pessoas que existem, né, nesse colegiado para cuidar do cumprimento da Constituição, né? Então, não se pode dizer sem nenhuma implicação que o ministro do STF violenta o texto máximo da lei brasileira, que é de 1988.